Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos iniciar mais uma live, abrindo as portas das mídias da Quinta de Luz. Boa noite a todos, vamos chegando. Hoje iremos compartilhar com vocês mais um aprendizado nessa jornada da espiritualidade. Sejam todos bem-vindos. Espero que tenham aproveitado bem o São João. São Pedro daqui a pouco está chegando. Vamos aí comemorar. Boa noite. Hoje vamos pedir a orientação dos nossos amigos, dos nossos colaboradores, dos nossos guias amados que nos proporcionam cada vez mais um nível de aprendizado nessa grande jornada chamada vida, não é? Hoje a gente está tendo a oportunidade de nos conhecermos, começar a abrir a nossa visão, a nossa alma, o nosso espírito nessa jornada de consciência maior. A nossa proposta de live hoje, vamos falar de mediunidade e espiritualidade. E para falar de mediunidade e espiritualidade, nada melhor do que citarmos a codificação, né? A gente precisa começar a entrar num processo de adquirir, boa noite a todos, esse conhecimento. Afinal de contas, Kardec, quando começou a entrar, a adentrar no mundo espiritual, a conhecer não só os espíritos, mas a parte mediúnica, e fez essa codificação tão ampla que a gente hoje conhece, né? E os 2 livros, por curiosidade, que ele escreveu, foi justamente Livro dos Espíritos, que foi o primeiro, depois o Livro dos Médiuns, e depois veio Evangelho segundo o Espiritismo, que ele já dá uma abordagem aí de aprendizado acerca da doutrina, pegando muita coisa da Bíblia, né? Tanto que ele cita Mateus, Paulo, e Céu e Inferno e a Gênese, tá? E hoje a gente vai ficar mais, vamos falar bem sobre a mediunidade e espiritualidade. Então, quem puder e quem quiser estudar mais e aprofundar um pouquinho, vai lá na codificação, que vai encontrar um vasto ensinamento sobre a nossa doutrina espírita. E tanto se fala de espiritualidade, e vocês já pararam para pensar o que significa espiritualidade? Porque muitos de nós entramos até em contato com esses amigos, né? Mas será que a gente entende realmente a concepção do que é espiritualidade na nossa vida, né? O significado, né? O que é estar em conexão com o espírito, né? E aí, como a própria palavra diz, entrar em conexão com o espírito, e isso fala da espiritualidade. Na prática, a espiritualidade significa sermos guiados por algo que está acima do ego. Olha que coisa interessante. Então, quando a gente começa a entender que a espiritualidade é uma força que nos guia acima do nosso ego, a gente começa a compreender, começamos a entender as inspirações que os espíritos nos comandam, antes de tudo, o contato com aquela parte dentro de nós que está cheia de luz, Veja como a palavra espiritualidade ela ganha uma amplitude quando a gente começa a ter um nível de consciência de nós mesmos, Espírito é aquele que anima a nossa alma
que anima o nosso corpo, que anima a nossa vida. Então, quando a gente começa a entrar nessa concepção, né, nesse entendimento, vamos verificar que espiritualidade não é só a gente entrar em conexão com os espíritos de luz, né? Não é entrar em conexão com os espíritos que estão menos esclarecidos. É entrar com o espírito que aqui vos fala, é o espírito que você, né, carrega dentro de você. E eu acredito que Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, faz com que tenhamos esse nível de consciência amplo, né? Para que nós, espíritos que estamos aqui vivenciando a nossa experiência, possamos entrar em conexão com nós mesmos a nível de aprendizado de consciência e com os amigos em espírito que vêm nos orientar e que vêm nos formatar, né, com tanto amor. E todos nós conhecemos, porque quem participa, quem vai na Quinta de Luz, conhece alguns deles. E para quem não conhece, deixamos aqui, né, o nosso convite, quando a casa passar todo esse tumulto de pandemia, a casa estiver aberta, né? Porque por enquanto a casa ainda está fechada. E para falar bem, e a gente continua com o que Kardec ele nos traz, né, sobre espiritismo, né, sobre a parte da espiritualidade, a gente não pode deixar de adentrar um pouco para falar da doutrina em si, né? E Kardec, né, com sua observância, né, nos estudos sobre espiritualidade e mediunidade, ele diz o seguinte: ser espírita não é ser nenhum religioso, é ser cristão. Não é ostentar uma crença, é vivenciar na fé sincera. Olha que coisa linda. Não é ter uma religião especial, é ser responsável. E essa responsabilidade nós vamos cada vez mais tendo consciência quando a gente começa a adentrar nos ensinamentos, quando a gente começa a ter contato com esses amigos em espírito, né? E ele diz também que não é construir templos de pedra, é transformar o coração em templo eterno. E com essas palavras, que é quase uma poesia, né? Esse templo eterno que a gente deve construir, porque o melhor espírito que a gente deve conhecer e primeiro dar ouvido somos nós. Os guias, os amigos espirituais que vai nos dando todo o nível de orientação, eles só vão trazendo um pouco fazendo com que a gente acorde um pouco, né, para nossa missão aqui na Terra. Então, gente, eu sou da parte, eu sou médium da casa, né, trabalhadora da casa, médium da casa, e tá em contato com esses seres de luz e até com os seres que ainda estão no caminho do esclarecimento. Eu não gosto de dizer que é obsessores, eu acho uma palavra tão forte, né? Mas são amigos que ainda estão no caminho do esclarecimento, como todos nós, né? E a gente faz esse papel do canal para que eles possam vir e ter este entendimento. A nossa responsabilidade enquanto espíritas, né, enquanto segmento dessa doutrina, é a responsabilidade que ela nos dá. Então, espíritos que estão aí todos dizendo boa noite, né, me dando um beijinho, coraçãozinho, comece a entrar no nível de consciência com vocês mesmos. Porque a gente só vai poder entender sobre o nível de orientação que os amigos espirituais nos dão quando a gente começa a compreender a nós mesmos. Então, a doutrina espírita, ela vem de uma natureza tríplice, né? Então, quando ela fala da filosofia, da ciência e da religião, ela fala dessa consciência abrangente.
Allan Kardec também afirma que o espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. E quando a gente fala de ciência, né, na prática, consiste nas relações que se podem estabelecer entre nós e os espíritos. Então, a gente só pode entrar no processo de consideração quando a gente começa a entender realmente qual é o nosso papel diante desta doutrina. E aí a gente pode ajudar muitas pessoas, né? E a proposta que a Quinta de Luz trazendo um nível de consciência e de esclarecimento para todo mundo que ali vai procurar a nossa casa. Diante da filosofia, a gente vai compreender todas as consequências morais que decorrem de tais relações. Então a gente precisa entender a parte também filosófica, porque não adianta a gente ficar só na parte dos fenômenos. É muito interessante a gente chegar na Quinta de Luz, ter um médium em canalização, né, em recebimento dos amigos espirituais, né? Bastante alimenta a nós, até as nossas carências, né, de procurar eles e nos abordar. Mas se esse espírito que vai buscar, né, essas criaturas em termos de conhecimento e de esclarecimento, se a gente não está preparado para entrar nessa consciência e nessa concepção, né, o processo ele fica freado. E é por isso que a doutrina espírita nos explica que a mediunidade é uma faculdade orgânica. E aí a gente já entra para um critério de entender bem que a mediunidade, além desse fator orgânico, automaticamente ela vai reger um corpo físico, que aí se manifesta de toda forma, né? E específica de maneira diferente com cada um de nós. Então, nós começamos a compreender que se esse espírito que está aqui, né? Eu estou batendo bem na tecla porque a gente só pode compreender a espiritualidade se a gente começa a compreender nós, tá? É como eu falei, quando a gente vai atrás só do fenômeno, a gente fica, vamos chamar, presos, né? A gente fica bitolados, a gente fica restritos a sempre ter um médio à nossa frente, ou a gente sempre fazer alguma coisa porque um espírito diz, e a gente começa a esquecer, né, que existe também esse espírito que precisa tomar autonomia da própria vida, ok? Então, a mediunidade, ela é uma faculdade orgânica, né? Allan Kardec também afirma no livro dos médiuns que todos nós somos médiuns, uma vez que todos sofremos influências dos espíritos em nossos pensamentos. Então veja só, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, nos nossos atos. Oi Jesus, eu te vi, tá? Beijo. E nós começamos a compreender que, como a mediunidade ela faz parte de algo orgânico, ela vai ter influência sobre todos nós, não é? Ela vai ter influência sobre todos nós. Então, assim, a influência acompanha desde a infância. Então, nós, desde o momento que nascemos, já temos a faculdade mediúnica dentro da gente. E mediunidade significa mediar algo, né? Mediar alguma coisa. E aí vem a espiritualidade amiga, que faz com que a gente comece a compreender, né? A estar sensíveis, né? A todas as influências que os espíritos assim nos emanam. Aí a gente tem que verificar também as escolhas também de tipos de espíritos que vai nos cercando, né? Principalmente no nosso campo mental. A gente tem que ter responsabilidade também sobre isso. Porque se a gente sintoniza,
né, de uma forma de determinados pensamentos dissonante, a gente vai se perdendo. Então, assim, sintonizar de acordo com pensamentos que cultivamos faz com que, às vezes, atraiam determinados tipos, né, de amigos espirituais que estão menos esclarecidos, né? A gente está o tempo todo, e é bom ressaltar, sendo inspirados, né? Espiritualidade fala sobre processo de inspiração. Então, estamos sempre em contato com esses amigos de luz, estamos sempre em contato com esses amigos menos desfavorecidos, no sentido de menos esclarecimento. E quando a gente tem o pensamento, o campo mental, ele não acompanha algo que cultive, a gente meio que se perde. Então, vamos prestar bastante atenção naquilo que a gente vai tendo como pensamento, né? E aí a gente fala da mediunidade, né? Que a gente diz que a mediunidade não é uma invenção do espiritismo, ok? Pode ser considerado um berço do espiritismo, mas ela não é uma invenção do espiritismo, né? Ela pertence a todos os tempos, em todas as partes, né? Independente de religião, né? Apenas o espiritismo, através de Kardec, foi organizando de uma forma didática, né? De uma forma esclarecedora, né? Através de todo o procedimento de codificação, como eu já falei aqui, para que a gente tivesse um entendimento. Vamos falar de um amigo espírita, que foi Chico Xavier, um médium, né? Que a gente conhece, por exemplo. Antes mesmo de se tornar espírita, né? E, se eu não me engano, o Chico Xavier era católico, né? E antes mesmo dele se tornar espírita, de ir para a doutrina espírita, ele já era considerado um médium. Então, é onde afirma cada vez mais que a mediunidade, ela é inerente de qualquer tipo de religião, ela é inerente de qualquer tipo de crença, não é isso? Ela é realmente uma faculdade que todos nós, seres humanos, possuímos. E isso é que é algo que tem que ser bem esclarecido. A doutrina espírita, ela só veio decodificar, né, através de Kardec nos procedimentos de ensinamento. Hoje, na Quinta de Luz, a gente recebe bastante indicações, né, a espiritualidade que ali trabalha, graças a Deus, né, que tem, são espíritos que vêm numa frequência linda, né, e que nos ensina também muito neste caminho. E eles sempre dizem que para que todos nós possamos bem aproveitar todo o nosso caminho diante das faculdades mediúnicas, é necessário que a gente tenha a nossa linha moral, né, consciencial, que sem estudo a gente não vai para canto nenhum, né, a gente não abre a nossa mente, né. Vamos falar um pouquinho aqui da Bíblia, quando Jesus diz assim, cura a ti mesmo, né? Ele não está só falando da nossa cura corpórea, ele fala da nossa cura do espírito, da alma, né? A nossa cura de consciência. Então, cura a ti mesmo, você tem o poder de fazer algo. A gente não pode apenas depositar esse poder, né, na mão dos espíritos amigos, né? Apesar que eles vêm com um coração e uma bondade enorme para nos auxiliar, né? Mas quando Jesus afirma isso, e isso está na Bíblia, né? Ele afirma para que a gente comece a ter amplitude de consciência no nosso processo de jornada, né? Então, é necessário que a gente abra bem a nossa consciência e não fique só dependente, né, do que os espíritos, a espiritualidade amiga nos auxilie. Esses dias eu recebi algumas mensagens, né, de algumas pessoas me procurando, dizendo que tô morrendo de saudade da Quinta de Luz e do tratamento e das orientações que a gente recebe lá através dos amigos espirituais. Aí eu disse, poxa, é verdade, eu também estou morrendo de saudade
né? Mas olha, mas eu tô louca que volte logo, porque eu estou precisando perguntar algumas coisas. E a primeira coisa que eu disse a essa pessoa foi: olha, pergunta a você mesmo, porque a tua resposta tu já tem. Acredito que um Augusto, uma Jampala, né? Que são amigos espirituais, para quem não conhece a casa, tá? Que está na Quinta de Luz em trabalho, em atividade de trabalho, né? Através dos canais dos médiuns, um Augusto, né? Eles te dão a orientação, mas se você não vai buscar verdadeiramente essa orientação dentro de você, não adianta de nada. Então a cura, ela não vai ser feita, por mais que o espírito esteja ali, né, te dando toda a indicação, te orientando para todo o caminho, mas se você não vai buscar dentro de você, a gente começa a se perder, ficamos órfãos espirituais. Então não vamos ser órfãos espirituais nesse sentido. E eu acredito que a Quinta de Luz, e graças a Deus isso é uma vertente de todos nós que atuamos lá, né, de mostrar para todos vocês que sim, a Quinta de Luz, ela tem a possibilidade, né, através dos nossos amigos, de te orientar, de dar consciência, mas quem vai fazer o papel maior somos todos nós, né? E aí vem uma tríplice, né? Que é outra tríplice, né? A primeira vem da filosofia, da ciência e da religião. E vem agora uma outra que para os médiuns, né? Para todos nós que somos médiuns, tem médiuns que desenvolvem e outros não, né? E é necessário que tenha um pouco de entendimento, e a gente vai entender um pouquinho sobre isso hoje, tá? Tem um tripé, vamos falar de tripé, né? Que a gente falou de tríplice, vamos falar de tripé. Então tem um tripé, né, que é muito interessante para todas as pessoas que estão num processo mediúnico, né? É necessário que ela tenha estudo, caridade e mediunidade. Olha que coisa. Estudo, caridade e mediunidade. Mediunidade tá aqui, é o último, tá certo? Aí vamos falar nas duas categorias religiosas, né? Porque caridade a gente vê em todos os âmbitos de todas as religiões, mas vamos falar de duas categorias extremamente importantes, principalmente para a doutrina espírita, que é o estudo e é a caridade. Sem caridade não há salvação, diz aí a máxima, né? Então é necessário que a gente comece a entender aí esse tipo de caridade, tá? Então, o estudo e a caridade estão intimamente relacionadas à prática da mediunidade. Então a mediunidade entra aqui, ó. Depois que essas duas estiverem em comum acordo. Não é lindo isso? Então, quando a mediunidade ela tem funcionado como um tripé, né? É a outra ponta do tripé, que sustenta os preceitos da doutrina espírita, né? Ou da doutrina, não vamos colocar, né, tão somente espírita, mas da doutrina, né, daquilo que eu venho enquanto ser buscar em qualquer doutrina, né, um acolhimento, um entendimento, um esclarecimento, né? No livro dos médiuns, gente, leiam Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns. As pessoas têm muitas dúvidas, né, sobre os temas, e é interessante que a gente comece a ler, né, essa obra, né, essa codificação que é tão importante, né? Tem livros até que tem uma linguagem mais atualizada, então quem puder buscar esse conhecimento, eu acho que seria interessante. Então, assim, no Livro dos Espíritos encontra a seguinte definição para essas classes de indivíduos que são os médiuns. Todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por este fato médium. Então responde a pergunta de muita gente. Hoje mais cedo, Patrícia me mandou algumas perguntas
As pessoas já perguntaram antes de começar a live. Então eu já tô com algumas perguntas aqui em mãos, tá? Pra daqui a pouco. E tem uma delas que pergunta, né? A moça até colocou assim, a pergunta clássica, né? Então no livro dos médiuns está bem ali escrito, onde Kardec afirma que todos nós somos médiuns, né? E que todos nós recebemos a influências de espíritos. Ok? Então, essa faculdade é inerente, né, ao homem, né? Mas também não constitui nenhum privilégio. É isso que diz também no livro dos médiuns, tá? Então, não vem aqui achar que somos pessoas que somos privilegiadas, viu, gente? Todos nós que desenvolvemos a nossa cadeia mediúnica, porque existe um procedimento de desenvolvimento, todos nós somos médiuns, sim, mas existe um processo de desenvolver esta mediunidade através do eixo da consciência, ok? Então, assim, geralmente os médiuns têm uma aptidão para os fenômenos, né? De uma ordem ou de outra. Então é uma são variações, né? Então existe determinados tipos de manifestações que acontecem especificamente para cada pessoa, né? E aí existe e como é que a gente pode descobrir, que foi outra pergunta, que foi Morax. Eu acho que eu li lá no Morax, tá? Que ela também pergunta, eu já estou entrando nas perguntas, tá, gente? Que ela também pergunta se é possível descobrir a natureza mediúnica e o propósito para qual elas nos foi concedida. Então, assim, sim, a gente pode descobrir o nosso processo, né? Qual é a nossa vertente, quais são as nossas variantes mediúnicas. Mas para que isso aconteça é necessário estudo, compreensão, entendimento, clareza, consciência, tá? Então, desculpa, Morax, teu nome é Morax? Desculpa, é ele, tá? É porque só tinha Morax, eu não sabia se era homem ou era mulher, né? Então, assim, existe sim, né? Para descobrir essa natureza mediúnica, é necessário que você entre num processo de estudo. A codificação já é uma base maravilhosa. Kardec, ele na sua sabedoria didática, né? Que ele foi muito didático de construir compilar, né, a codificação. Ele primeiro inicia com o Livro dos Espíritos, porque foi o nível de manifestações que ele começou a sentir, e ele começou a fazer um monte de perguntas. Curiosamente, eu também teria muita curiosidade de perguntar, e ele fez isso, e depois ele veio fazer toda uma orientação sobre o Livro dos Médiuns, né? Então é necessário que a gente busque um processo de estudo e de clareza para que a gente possa ter uma orientação sobre qual tipo de mediunidade, né, vamos ter propósito para ajudar. Porque tem gente que diz assim: Alexandra, eu não quero desenvolver, mas eu queria saber como é o processo mediúnico, né? Então, assim, mas precisa de estudo, precisa de entendimento. Então, geralmente, os médios têm uma aptidão para os fenômenos de determinadas ordens, né? E essas manifestações, elas vão acontecendo exatamente quando a gente começa a entrar num processo de entendimento mais claro. E daí, gente, vem tipos de mediunidade. Então, temos médios sensitivos, que são aquelas pessoas que são sensíveis, né? De sentimento de presença de espíritos, que pode reconhecer os bons e os ruins e até mesmo saber características. Então, temos médios sensitivos. Temos os médios com efeito físico, né? O que é o que a gente tem lá na Quinta de Luz, muitos médios de efeito físico, né? Onde estas pessoas produzem fenômenos, até fenômenos paranormais, né? Que formam um nível de consciência ou inconsciente, né? Quando o espírito ele entra denomina
denominado por um espírito, por uma entidade espiritual. Então são os médios físicos, né? Temos médios clarividentes ou videntes, né, que conseguem enxergar claramente os espíritos através dos olhos da alma, né? Então, assim, quando o médio clarividente, ele enxerga realmente aos olhos da alma, né? Ele entra numa conexão interna. Veja como é interessante esse eixo de consciência, de autodescoberta, né? O ser humano e Deus, ele é um ser fantástico, né? Porque ele nos dá esta capacidade, né? Estamos vindo com uma capacidade. Então, quando a gente adentra nessa questão da alma, o clarividente, né, os videntes e o clarividente, ele tem essa possibilidade. Então eles enxergam o caminho da alma, ele olha para dentro da alma e que abre assim essa concepção para um mundo mais de outras dimensões, né, de outras dimensões. Tem os médios audientes, ok? Que são aqueles capazes de escutar espíritos, sendo uma voz que é manifestada de forma interior ou exterior. Normalmente essa mediunidade de audiência, ela entra às vezes um pouquinho de confusão, ela faz um pouquinho de confusão, porque às vezes a gente não sabe se é os espíritos falando, se é a gente, né? A gente entra num processo um pouquinho meio de confusão a nível interno, mas vou explicar de novo e vou bater na tecla até o final da live. Quando a gente começa a ter consciência, quando a gente começa um autoconhecimento, a gente começa a discernir o que é meu e o que vem de inspiração por esses queridos amigos em espíritos. Temos os médios da cura, que é onde vocês conhecem lá na Quinta de Luz, muito médios, né, que curam, né? Médios também, pessoas que trabalham também com imposições de mãos, né, que trabalham com determinados veios de processo curador, né? Também temos esses médios curadores e pessoas que se aprimoram cada vez mais nesse sentido, através do estudo, entra num processo fantástico. São pessoas que possuem um dom de cura, que é através de um simples contato ou de um olhar, né, sem passar nenhum medicamento no enfermo, e às vezes entram nessa questão de cura, que é uma mediunidade que a gente chama possível, né, graças ao nosso magnetismo, né? Essa mediunidade ela acontece porque nós temos esse magnetismo. Então esse médium de cura, ele possui bastante magnetismo, é aquela pessoa que, Márcio sabe bem disso, que dá choque, né? Márcio dá muito choque no povo, viu? Não sei se dá ainda, mas acredito que deve estar pior, né? Então, assim, são aqueles médicos que quando chegam tem a mão muito quente, a mão muito quentinha. Então, é onde vocês começam a verificar que essa pessoa, ela tem uma capacidade curativa, né, muito ampla. Tem os médios psicofônicos, que também são médios que estão na casa. Tá bem pior, né, Márcio? Com certeza. Os médios psicofônicos também que estão na casa, que eu acredito que alguns de vocês conheçam, que são essas pessoas que conseguem se conectar com o campo espiritual através do seu próprio espírito. A gente entra num processo de conexão. Gente, não existe aí espírito que entra em canto nenhum. Por favor, não entrem por aí. Espírito não entra em canto nenhum da gente, médium, tá? Ele se conecta, tá certo? Ele entra num processo de conexão, né? E aí cedendo, e aí nós, médiuns, entrando num processo de ceder, né, a voz para que essas almas, para que esses espíritos falem por intermédio de todos nós, né? Então é algo que é bem, para deixar bem esclarecido isso. Tem os médios psicográficos, ou as suas derivações, que são aqueles pictografias que fazem as pinturas, né? Então, assim, tem esses médios psicográficos, são responsáveis de transmitir o desejo de pensamentos dos espíritos através da escrita. Eu lembro de uma passagem de Chico, que ele fala, ele é um dos livros
que agora eu não me lembro o nome, gente, depois eu posso passar para vocês, mas tem um livro que ele diz que ele é apenas um carteiro, né, que está ali escrevendo as cartas que ele escuta, ele só está transcrevendo as cartas que ele escuta. Então o médium psicográfico, ele tem essa capacidade, né, ele se divide em 3 categorias, tá? Esses médios que se distingue de acordo com a sua forma de recebimento espiritual. Então, tem os médios intuitivos, que são médios que ao passar as mensagens dos espíritos que psicografam de forma voluntária, e ele normalmente sabe o que está escrevendo, então é um médium que tem a consciência, ele só tem a intuição. É o espírito que está apenas te intuindo, então é você que está ali escrevendo. Aí é bom tomar bastante as cartas de Chico. Obrigada, Claudinha, é isso aí, as cartas de Chico. É lá onde ele diz que ele apenas escreve lá as mensagens, né, do que ele escuta. Ele é apenas um carteiro que entrega essas mensagens, né? Mas falando do psicografo, esse médium intuitivo, ele escreve a título de intuição. Então ali ele pode até colocar um pouquinho de conteúdo dele, mas ele está sendo intuído pelos amigos que ali estão, tá? É um médium que tem uma total consciência do que está redigindo, né? Apesar de não ter controle muitas vezes do que será dito, né? Ou se tem um domínio de ação ou de consciência, mas o médium intuitivo, ele rege dessa forma. Outra categoria do médium psicográfico é o médium mecânico, tá? Que tem um movimento realizado na escrita, que não tem nenhum controle sobre a mão. E Chico, ele era assim, ele baixava lá o rostinho dele e ele psicografava, né? A mão do médium normalmente se torna dominada realmente pelo espírito que ali está o guiando, né? Ele age sem vontade própria, né? Não consegue, às vezes, não possui muita consciência do que está escrevendo ou acontecendo, né? Então, Chico Xavier era um médium mecânico, ok? E tem um médium também dessa terceira categoria última, que são os médios de semimecanismo, que são os mais comuns, tá? É uma mistura do médium mecânico e do intuitivo, tá? Que possuem controle sobre o que estão escrevendo ou fazendo, nem de seus movimentos, mas possui a consciência do que está acontecendo. Normalmente esse médium, ele sente muitas dores no braço, né? A mão meio que dá mas ele está tendo consciência do que está ali escrevendo. Então é algo que a gente precisa bastante exercer. Aí, tá partindo do meu tempo? Melhor você já partir para isso. Gente, tem um monte de perguntas, eu tô com medo aqui. Mas eu já tô. Deixa eu falar do médios de inspiração e depois eu parto para as perguntas, tá certo? O médio de inspiração, essa classificação é muito parecida com o médio intuitivo. Mas acontece que a pessoa que recebe de forma espontânea uma mensagem do espírito, este se mistura aos seus próprios pensamentos e de forma difícil de decifrá-los. Às vezes a gente não entende muito o que está escrito ali, é tudo engarranchado, né? Essas pessoas são tão sensíveis para conseguirem se conectar com os outros, mas possuem uma influência no mundo espiritual em sua vida. Então eles estão muito conectados, né, com eles estão muito conectados, é uma ligação muito aberta, né? Os médiuns inspiradores, né? E também existe os médiuns espíritas que muitas vezes não sai com um dom, mas que eles procuram autoconhecimento, como eu falei para vocês, porque detalha sobre o estudo espiritual, e aí entra no processo de trabalharem na orientação para proporcionar o bem às pessoas e à comunidade. Então, gente, mesmo que a gente não tenha aquele dom que a gente acenda, mas a gente pode ajudar. Eu já escutei também de muitos médios na casa dizerem assim: eu não sinto nada. Mas, poxa, você tá ali numa conexão
dedicação, de trabalho, de caridade, de amor, de ajuda ao próximo, de uma forma tão amorosa, que talvez tu seja muito mais médio de estar trabalhando, né, numa abertura de consciência do que qualquer outro. Tá? Então, para a gente passar para as perguntas, eu quero deixar uma mensagem para todos vocês em dizer assim, ó, a maior mediunidade que o homem pode desenvolver é a capacidade de amar. Tá? Então, é essa mediunidade que a gente tem que estar muito clara dentro da gente, porque quando a gente consegue amar ao nosso próximo, a gente abre uma consciência, a gente abre um dever, um amor, uma caridade com o outro que é fantástica. Eu vou partir para as perguntas. Eu vou primeiro fazer as perguntas que foram mandadas antes da live e que Patrícia Marinho me fez. Fujica Foto. Ele fala sobre o apito no ouvido. Né? Eu achei engraçado porque ele disse que foi João que falou que você sentia muito esse apito no ouvido. Olha só, gente, esse apito no ouvido que a gente sente, depois que eu vim entender, né, porque eu fiquei desesperada quando comecei a sentir um apito no ouvido, tá? E esse apito no ouvido não é agradável, ele dói mesmo. Eu fui procurar otorrino, eu fui pro otorrino mais de uma vez, e quando na última vez que eu cheguei lá, ele disse assim: minha filha, olha, você tá passando por algum nível de estresse, vai procurar um psicólogo, um psiquiatra, porque você não tem nada no ouvido. Isso foi um ponto. Outro ponto que a gente vê bastante é pontinhos andando, uns pontinhos de luz, às vezes uns pontinhos preto. Fui pra oculista, agora que eu tô usando óculos, tá? Depois dos meus 26 anos. Agora que eu tô usando óculos, mas eu vi uns pontinhos antes, né? E esses pontinhos que eu vi, eu fui várias vezes para o oculista e o médico também disse que eu não tinha nada e mandou eu procurar um oculista. Então, assim, são processos de... Lembra que a gente, quando vai abrindo determinados tipos de consciência, é como se a gente fosse rasgando algo, tá? Para explicar bem, para ter um entendimento bem grosseiro, tá? Então, é como se a gente fosse rasgando algo. Então, esse apito é um processo de deslocamento de energia. Isso é uma coisa. Essas luzinhas que a gente vai vendo, esses pontinhos pretos que vai caminhando, nada mais é do que também uma estrutura de abertura, tá certo? Então, a gente vai começando a abrir. Então, qualquer coisa que vai expandindo, vai dilatando, vai tendo consequência a nível orgânico, tá? Então, Fujica Foto é super normal. O que eu peço pra você é não entrar em desespero, porque quando a gente entra em desespero, a gente vai pros médicos e os médicos pensam que a gente tá ficando doido, tá? Então, esses pontos de zumbido, como eu expliquei, é um deslocamento de energia. A gente começa a entrar num outro campo. É como se a gente fosse para dentro do mar, e quando a gente sai do mar, a gente escuta um bum, pronto. É a mesma coisa, tá? É um processo de deslocamento, é como se a gente estivesse entrando em um processo de outra dimensão. Morax, eu já respondi você. A Eliane Pires: amor e fé são mediúnicos, né? E ela trabalha no museu. Ela trabalha no museu em Guarulhos, se eu não me engano, né? Então, grata pela disponibilidade de ajudar a gente para qualquer coisa, tá? Eu te agradeço em nome do corpo dirigente da Quinta de Luz, dos trabalhadores, de você nos fornecer essa ajuda, né? Para o que a gente precisar, tá? Se precisar, a gente vai atrás de tu. Eliane Pires: amor e fé, eu não vou dizer que são mediúnicos, mas sem o amor e sem a fé, nós não desenvolvemos nossa mediunidade, né? Porque a gente precisa ter amor para poder ajudar todas as pessoas que estão indo nos procurar, né? A gente precisa ter dedicação, a gente precisa ter abertura, então a gente precisa ter amor. E a fé, ela tem que estar
Olha, mesmo que a gente de vez em quando tenha crise de fé, porque, olha, eu nunca vi médium para ter tanto crise de fé, né? Eu sou um exemplo vivo disso, né? Então, a gente tem muita crise de fé, de acreditar realmente do que está sendo feito, do que está sendo escutado, do que está sendo recebido, né? Do que está sendo dito. Então, assim, a gente tem que ter muita fé, né? Então, o amor e a fé, ele é um critério primordial para quem está no processo de desenvolvimento mediúnico, ok? E vamos para outras perguntas. Mirtes Mariano. Podemos trazer conhecimento sobre a espiritualidade de vidas anteriores? Sim. Nós estamos aqui, somos seres que estamos numa nova roupagem, né? Estamos numa nova roupagem, e esta roupagem, ela nos facilita a vivenciarmos outras experiências e aberturas. Mas pode ser que nesse período desta vestimenta, desta roupagem, desse espírito aqui, que está fazendo toda uma cadência de conhecimento, de esclarecimento, nós vamos trazer, que a gente chama da nossa grande caixa, né? A gente traz algumas concepções daquilo que eu tenho de vida passada, sim, tá? Então a gente vai acordando, na realidade a gente vai despertando. E quanto mais o ser, ele entra no nível de autoconhecimento, né, de si, né, ele vai acordando potencialidades. Então todos nós, para acordar as nossas potencialidades, a gente vai estar acordando os nossos eixos mediúnicos, a gente vai amplificando, né, a nossa visão, né, de uma forma muito profunda, ok? A intuição é um tipo de mediunidade? Sim, acabei de falar que a intuição é um tipo, sim, de mediunidade, né? Os médiuns intuitivos, né, ele tem um grande papel na funcionalidade do trajeto mediúnico. Então, a intuição, sim, é um tipo de mediunidade. Maria do Socorro. Nós precisamos ser espíritas para aprofundar nossa mediunidade? Não. Como eu falei, a mediunidade e a espiritualidade é inerente de qualquer religião. Eu falei isso lá no início, tá? Ela antes mesmo de Kardec codificar a doutrina, já existiam médiuns. Então, o ser humano, ele tem o processo mediúnico dele, mesmo antes de qualquer nível, qualquer nicho de religião, tá? A doutrina espírita, ela vem esclarecer, ela vem abrir um horizonte, porque a gente vai trabalhar o nosso eixo de entendimento, de consciência, a gente vai trabalhar o nosso eixo filosófico, e automaticamente nós começamos a ter o entendimento moral dos nossos comportamentos, tá? Então, qualquer tipo de religião vai dar a questão moral, né? Então, a doutrina espírita, ela traz isso, ok? Mas não é necessário sermos espíritas para sermos médiuns. Júvila Corta. Ô, minha flor, coisa boa, mas vamos lá. Além do livro dos médios, a codificação, tu pode indicar outros livros? Sim, tem muitos livros, tem... vamos lá, Ju. Tem... Vixe, agora me deu um branco. Mas tem muitos livros que entram na codificação, fora da codificação, que tem uma abrangência maravilhosa, né? Tem Mãos de Luz, que é muito bom, de Bárbara Brenner. É um livro bem que eu sempre digo que é um livro que é interessante para que a gente estude em grupo, tá? Porque é um livro que em grupo ele vai render muito mais. Diversidade dos carismas, né?
tem muitos livros que podem te dar uma abrangência, de entendimento a nível espiritual, né? Que traz um nível de consciências. Há muitas moradas na casa do Pai. Eu acho um livro fantástico também para quem está começando a adquirir um conhecimento amplo, né, da espiritualidade. Então tem uma vasta leitura, né, de livros, né, livros de Robson Pinheiro, que são livros maravilhosos, né, que traz pra gente uma abordagem muito grande. Então tem uma são vastos os livros que vocês podem procurar, além da codificação. Por que eu tô trazendo e batendo bem com a codificação? Porque a codificação, ela vai te dar as bases do espiritismo, da doutrina, ou vamos além da doutrina, das explicações. Eu acho que quando Kardec ele nos colocou, né, ele nos coloca de um eixo de perguntas e respostas. Ele faz com que o livro dos médios ele tenha uma abrangência de critérios de entendimento. Eu acho que a doutrina, você iniciar por ela é muito bom. Então, tem os livros de Ramatiz, como Karine está falando, né? Anatomia do Espírito. Oh, agora que tá vindo os nomes, tá vendo? Ó? É isso aí, Anatomia do Espírito. Me deu um branco, tá? Então, assim, Anatomia do Espírito também é um livro maravilhoso. Então, tem muitos livros que podem ser buscados para poder ter essa clareza, né? Firmina. Existe na Casa da Quinta de Luz grupo de estudo destinado apenas nos trabalhadores da casa. Olha só, grupo de estudo é mais destinado sim aos trabalhadores da casa. O que a gente passa por estudos na Quinta de Luz são as nossas palestras, e hoje a gente está tendo a oportunidade de fazer as nossas lives, né, através desse período que a gente está vivenciando aqui, né? Então vai vir todas as quintas-feiras vamos estar aqui em atividade para explicar a vocês sobre a parte espiritual, né? Vem Márcio, vem Alex, João, né? Jesus na próxima live, né? Então não percam. Então, assim, existe sim grupos de estudo, mas por enquanto a gente tem específico apenas para quinta. Tem alguns trabalhadores que abrem para alguns estudos mais específicos, mas não é aberto para o público, né? Apenas o público ele recebe a orientação através das nossas palestras, ok? Frame. Porque há um mito de que o espírito entra no corpo da pessoa. Eu não entendi aqui. Por que chamam de obsessão? Tá. Porque é um mito. É realmente um mito, viu, gente? Como eu disse antes, ninguém entra em canto nenhum, pelo amor de Deus, né? A gente não tem essa... É apenas recebemos o processo da intuição, né? A gente quando se concentra, a gente entra em conexão com um nível de consciência. Então essa consciência ela assume, a gente dá permissão para que essa consciência ela assuma, né, o canal que está ali, mas não tem, isso é um mito realmente, tá? Ninguém entra em ninguém, pelo amor de Deus, isso é um mito realmente. E o que, Antônio? Porque chamam de obsessão. Porque chamam de obsessão. 8 minutos, obrigada, Patrícia. Temos 8 minutos. Se chama de obsessão porque o processo obsessivo, e Márcio vai vir trazendo isso pra gente de uma forma perfeita, tá? A obsessão é algo quando
O obsediado é algo quando a gente tem um nível de influência, tá? A obsessão, para eu explicar bem rapidinho, é um tipo de influência que nós recebemos. Por isso que dá o nome de obsessão. Obsessão, ela parte para um certo nível, aí vamos falar de graus obsessivos, né? Que com certeza Márcio deve trazer isso para vocês com mais detalhes, né? Que faz com que vocês comecem a entrar em uma conexão muito mais de ligação. Então, a obsessão, ela não parte só do espírito obsessor para com você, é de você com o obsessor também, tá? Então, existe aí uma conexão, que não é uma conexão interessante, né? Uma conexão distoante, né? E é necessário que entre no processo. Então, a palavra obsessão é mais por conta dessa conexão que se faz de encarnado para desencarnado. Eu também não gosto muito dessa palavra, mas para explicar de uma forma mais clara, né, para vocês, né, mais rápida, inclusive, é desta forma. Ok, gente? Bom, meu povo, a gente já está encerrando. Por mim, eu ficaria mais tempo aqui para dar mais margem para a gente responder mais perguntas, né? Mas a gente tem um limite na nossa live, né? Eu agradeço a vocês, agradeço a Deus, agradeço aos nossos amigos que nos orientam, agradeço a todos vocês pela oportunidade que estão me dando, né, de estar trazendo um pouco mais de consciência. E vamos lembrar sempre, a maior mediunidade que o homem pode desenvolver é a capacidade de amar. Então, amem ao vosso próximo, amem a vocês mesmos e entrem num processo de consciência maior, tá? Eu agradeço imensamente a todos vocês por esta oportunidade de estarmos juntos, né? Abrindo aí a maravilhosa consciência, né, através dos estudos mediúnicos, através dos estudos da codificação. Não esqueçam, busquem a codificação. Outros livros são muito bons, mas se a gente não parte do princípio das bases, a gente não chega a lugar nenhum. A gente... Plantinha que não tem um vaso lindo, que seja bem plantado, ele não chega a lugar nenhum. Então, comece a buscar as bases da codificação. E aí tem uma imensidão de livros de amigos que escrevem de uma forma maravilhosa e magnífica para que traga um pouco mais de conhecimento, ok? Um beijo para todo mundo, né? Uma boa noite, cuidem-se, né? Usem máscara e cuidem de vocês, porque quando vocês cuidem de você, cuida da gente, a gente vai cuidar bem melhor do outro. A gente vai cuidar de uma forma muito mais amorosa, muito mais clara com relação ao outro. Boa noite, um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau.